Yehoah Aleichem. Yehoah seja convosco. Shalom Lechá. A paz seja contigo. Estamos falando aqui nesta noite sobre o Tetragramaton Yehoah, o grande nome sagrado de 4 letras Yehoah. Yehoah é o nome do Criador do Universo em nossas Bíblias Sagradas, que compreendem aquelas partes que nós conhecemos como Antigo e Novo Testamento. Na realidade, as escrituras hebraicas, referentes à história do povo judeu e também ao surgimento do cristianismo. Yehoah é o nome do Todo-Poderoso Criador, ensinado, praticado e vivido por Yeshua Netzer, Jesus de Nazaré. Yehoah também é o nome do grandioso Criador, proclamado e vivido pelos antigos profetas de Israel, pelos patriarcas, pelas matriarcas. Nome esse que começa em Bereshit, o livro que nós chamamos de Gênesis. Em hebraico significa no início. No livro de Gênesis, o nome Yehoah surge no capítulo 2, versículo 4. Se puder, acompanhe comigo a leitura que eu vou fazer no próprio hebraico bíblico, nesta versão judaica, que está aqui diante de nós. Está abaixo da barra do celular, que eu estou colocando para a visão, justamente na altura de onde está o ponto azul. É o versículo 4, que é o Dalet, que diz assim, aproximadamente: Eler Toledot Hashamayim Veharates Behibari An Beon Asot Yehoah Elohim Eretz Veshamayim. Eu li pausadamente e buscando a descrição também de cada letra, o versículo 4 do capítulo 2 de Bereshit, que é o mesmo livro que nós chamamos de Gênesis. A expressão Eler Toledot pode ser traduzida como estas são as gerações. Hashamai, dos céus, Veharates, da terra, Behibari An, no dia em que Beon Asot fez, Yehoah Elohim, Yehoah, Todo-Poderoso, Eretz, terra, Veshamai, céus. Ou seja, estas são as gerações no dia, no tempo em que Yehoah, o Todo-Poderoso, fez a terra e os céus. Essa leitura que está em Gênesis capítulo 2, versículo 4, é justamente a conclusão do relato que começa no capítulo 1, versículo 1 das Bíblias Sagradas do mundo inteiro, tanto em hebraico como também em outros idiomas. Porque no capítulo 1, versículo 1, nós temos uma introdução que diz: Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. Eretz veshamayim, a terra e os céus. Bereshit bara Elohim et hashamayim veharates. Eu corrigi agora, porque na ordem de Gênesis capítulo 1, versículo 1, primeiro é mencionado Shamai, os céus. Então após a terra, Eretz. E a partir dali, a palavra Elohim, que é um título descritivo de grandeza e de poder, muito comum naquele tempo, no Antigo Oriente Médio. Esta palavra título Elohim é repetida no livro de Gênesis, no capítulo 1, durante 31 vezes. Ele ocorre ali 31 vezes. E no capítulo 2, ele ocorre 3 vezes, ainda também, somando assim 34 vezes que ocorre a palavra Elohim, que nós traduzimos como Deus, para então ser mencionado o nome deste Elohim, o nome deste Deus Todo-Poderoso, o nome deste Ser Supremo, que, repetindo, é mencionado em Gênesis, capítulo 2, versículo 4, Yehoah Elohim. Para mencionar
este Elohim Todo-Poderoso dos Hebreus como Yehoá, nós nos apegamos a um princípio muito simples de estudo da Bíblia Sagrada, que consiste justamente em encarar a Bíblia Sagrada que existe no Ocidente como sendo traduzida daquela que é hebraica e que tem sido preservada por milhares de anos por judeus, que é o mesmo povo hebreu. Nesta preservação das informações sagradas, existe também a preservação de pronúncias, fonemas e sons, de palavras que são nomes de cidades, nomes de pessoas, nomes de lugares e composição inteiras de frases. Justamente com base neste princípio de conhecimento, nós temos a Torá dos judeus, que é os primeiros 5 livros de nossas Bíblias: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. E essa Torá dos judeus tem sido a própria autenticação de existência do povo deles, que é cuidadosamente guardada por milhares de anos em várias comunidades e sempre sendo versada de formas bastante similares. Os manuscritos da Torá são muito parecidos, basicamente idênticos, às vezes com algumas variações regionais. E os sons são claramente preservados. Por exemplo, dependendo da Torá judaica, o nome que nós ouvimos como Jesus é Yeshua. O nome que nós ouvimos como Josué é Yehoshua. O nome que nós ouvimos como João é Yohanan. O nome que nós ouvimos como Jerusalém é Yerushalai. O nome que nós ouvimos como Jessé é Ishai. O nome que nós ouvimos como Isaías é Yeshayahu. E assim vários outros nomes de lugares, de pessoas ou mesmo nomes de acontecimentos. Isso é muito importante dentro do mundo da Torá hebraica. É muito importante dentro dessa transmissão de conhecimento. Por conseguinte, todos os sons sagrados da Torá têm sido preservados por milhares de anos. E assim é possível deduzir que nenhum deles se perdeu. Mesmo porque, se a pessoa tiver fé em que o Criador que se expressa através da cultura hebraica está fazendo com que o conhecimento transmitido sobre ele atinja o seu significado e o seu propósito supremo, então com certeza este conhecimento é capaz de carregar a sua própria natureza. Ou seja, o hebraico que nós lemos aqui, o hebraico bíblico, Ele Toledot Hashamayim Veharates, ele é o mesmo hebraico que era praticado há 500 anos atrás, 1000 anos atrás, 1500 anos atrás, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000 anos atrás. Para aqueles que têm fé, para aqueles que acreditam e que acompanham até mesmo as transformações que acontecem dentro do universo hebraico, este hebraico bíblico é ainda mais antigo do que 4000 anos atrás. Ele se estende na corrente do tempo. Para estes que acreditam assim, e eu sou um deles, de que este hebraico bíblico é bem mais antigo do que 4000 anos e de que ele tem um peso de evidência por si próprio, para esta nossa crença, este hebraico ele carrega sons sagrados, ele carrega informações decisivas e a informação principal, justamente a informação sobre o Criador do Universo, aquele que surge em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, criando os céus e a terra, e todas as maravilhas compreendidas entre o céu e a terra, bem como também aquele que surge no capítulo 2, versículo 4, identificado pelas 4 letras chamadas Yod, Re, Vav, Re. Também podem ser mencionadas como Yod, Re, Vav, Re. Justamente o nome Yehoá. O nome Yehoá, explicado através de uma crença total dentro das escrituras hebraicas, voltada para o hebraico bíblico e voltada para a guarda fiel da Torá, ele justamente tem a nossa confiança de que nunca foi perdido o seu significado, nunca foi perdida a sua pronúncia, nunca foi perdida a sua riqueza e nem sequer tampouco nunca foi proibido, seja dos judeus, seja da raça humana. Para que nós respeitemos alguém, para que nós respeitemos algo, nós não precisamos fazer de conta de que aquele alguém ou de que aquele algo não existe. Pelo contrário, fazer de conta de que não existe é um desrespeito. Para respeitar, nós simplesmente devemos respeitar.
tenha um pensamento sadio sobre aquela pessoa ou sobre aquela coisa. Concordemente, para respeitar o nome do Criador, os profetas criaram o costume de constantemente mencioná-lo, de mencioná-lo como sendo autoridade de profecia, de mencioná-lo como forma de cumprimento, de mencioná-lo como sendo motivação da existência deles, de mencioná-lo como sendo o único nome que deveria estar nos lábios daquela pessoa. Isso é perfeitamente natural dentro de um mundo judeu-hebreu que nós enxergamos através do Antigo Testamento de nossas Bíblias. E que depois, através da Idade Medieval, nós vamos encontrar também nas escolhas individuais tomadas por cidadãos judeus ou mesmo por cidadãos cristãos de forte orientação hebraica. Isso constitui uma informação muito importante, porque se nós levarmos em conta que os sonhos sagrados praticados desde o tempo de Adão e Eva, os sonhos sagrados praticados durante o tempo de Enoque, o tempo de Noé, o tempo de Abraão, o tempo de Moisés, os sonhos sagrados praticados durante toda a antiguidade. Eu estou mencionando nomes que são comumente conhecidos para que fique bem fácil a assimilação dessa informação. Então, a transmissão destes sonhos sagrados e estes sonhos sagrados sendo mantidos, com certeza eles acompanharam também o povo judeu quando ele esteve cativeiro em Babilônia. E assim as outras formas que são consideradas falares ou dialetos variados do hebraico não são superiores a essa transmissão. Eles devem ser respeitados e devem ser acompanhados, porém o hebraico praticado pelo mundo judeu de hoje, com certeza é o mesmo hebraico praticado há 4.000 anos atrás. Eu estou falando do som, mas isso também não deixa de se estender escrita, embora esteja falando muito mais de um ponto de vista de confiança do que tentando me apoiar em diversas teorias de estudiosos ou mesmo em diversos estudos que possam ser feitos. Porque aqui, se realmente eu me enfocar na estrutura do som, bem como também da escrita, isso pode ser questionado diversas vezes. Mas o quanto é que um questionamento vai poder provar a si mesmo? Não pode. Estes questionamentos que se fazem sobre um assunto não são capazes de provar a si mesmo porque estão questionando um assunto, não estão explicando um assunto. Então, para você que está ouvindo o que eu estou dizendo agora, eu estou apresentando Yehoá, o nome do Criador, como sendo pronúncia correta, como sendo som correto, embora se de teus lábios sair Yehoá, eu também vou entender como Yehoá. Se sair Yehoá, eu também vou entender como Yehoá. Toda a variação que sair dos seus lábios, dentro de uma estrutura fonética, em que eu perceba a letra Yud de Yehoá, a letra Re de Yehoá, a letra Vav, que na realidade neste caso aqui é o Val de Yehoá, a última letra, o Re, também de Yehoá. Então o nome Yehoá sendo falado por você ou por vocês, carregando estas 4 letras dentro da sua estrutura hebraica, dentro da mesma estrutura da Torá, com certeza é o nome do nosso Criador. E com certeza é um momento em que você pode estar proclamando, assim como proclamou Yeshua Netzer, Jesus de Nazaré, e assim como proclamaram os profetas, Shema Israel, ouve Israel, Yehoá Eloheinu, Yehoá nosso Deus, Yehoá Errad, Yehoá é um só. Essa é a primeira posição que eu posso dar, clara, lógica, correta sobre este assunto. Resumindo, eu estou aqui declarando e explicando que o hebraico bíblico que nós temos atualmente é o mesmo hebraico bíblico de milhares de anos atrás. E ele carrega os mesmos sons sagrados, praticados por todos os antigos ancestrais, por todos os patriarcas e matriarcas, por todos os profetas, também por Jesus Cristo, também por seus seguidores iniciais. Também praticado na Idade Medieval por pessoas que escolheram fazer isso, apesar de se tornarem populares, quando praticavam a informação mais antiga e a informação mais correta. Isso também é feito atualmente. Eu vivo fazendo isso e esta é minha felicidade e realização. Fica esse meu convite para que você que me ouve possa analisar essa possibilidade. Até logo.